Paz e graças, amados irmãos do canal Conhecendo as Escrituras, que me fala o irmão Flávio Elias, trazendo mais um estudo da parte de Deus para os amados irmãos. Hoje vamos falar da primogenitura, o propósito de Deus. Mas antes de darmos início a esse estudo, vamos falar da nação de Israel, a cultura israelita, a valorização a qual ele tinha sobre a primogenitura, porque foi o próprio Deus que proporcionou essa lei, a qual está em Êxodo 13, do versículo 1 ao 16. Então, meus amados, Deus escolheu Israel, fez dela seu povo, sua nação, e pôs nela a lei da primogenitura. Como eu disse a vocês, que está lá em Êxodo 13, vamos para o versículo 2, que é o versículo chave. Vamos à leitura dele, que diz assim: santifique-me todo primogênito, todo que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homem como de animais, porque meu é. Então vemos que Deus pediu para santificar tanto animais como seres humanos, todos os primogênitos. As primícias seriam para Deus. Da mesma forma que Deus vai usar Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, ali falando com o faraó, a qual o texto vai dizer assim: então dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa aí meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Então vemos que Deus resgata Israel da escravidão, qual estava tendo ali no Egito. E, amados, nós podemos ver que no período de Israel existiam outras civilizações. Existiam muitas outras civilizações. Mas o Senhor escolheu aquele povo. Poderia ser qualquer outra civilização, mas não. Ele escolhe aquele povo. Aquele povo, ele faz o seu primogênito. Deus escolhe o povo hebreu e faz dessa nação seu primogênito. E vemos que também a hegemonia deles defender a supremacia dos primeiros filhos era tremendo sobre a lei judaica. E vemos que essa hegemonia, por eles serem monoteístas, adoradores de um só Deus, enquanto as outras nações, os outros povos, eles adoravam vários deuses, nós vamos ver sua hegemonia sobre a religião, pensando que eles eram um povo exclusivo de Deus, por Deus ter escolhido eles, tirado, resgatado eles, daquela escravidão. Eles se acharam autoridade aos demais povos, e os povos vizinhos, as nações vizinhas, elas eram conhecidas como imundas, eram um povo gentios. E até hoje nós vemos essa hegemonia, sua influência e autoridade soberana até os dias atuais. E nós vamos ver, mas essa foi uma introdução para falarmos um pouco sobre essa nação de Israel. E nós vamos ver que Deus vai mudar esse plano. Esse plano Deus vai mudar para o povo santo, o povo eleito, e vai rejeitar esta nação. No fim desse estudo nós vamos entender. Vamos agora dar início. Vamos falar de Caim e Abel. Caim era o primogênito de Adão e Eva, e Abel foi o seu filho mais novo. E em períodos de tempo eles levavam oferta ao Senhor pelos sacrifícios de pecados cometidos pelos pais. Certo dia, o texto vai dizer assim: aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe uma oferta ao Senhor do fruto da terra, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. E o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, e mais não atentou para Caim, para a sua oferta. E Caim irou-se fortemente e decaiu-lhes o semblante. Então vemos que para Abel o Senhor se agradou da oferta dele, mas já a oferta de Caim, Deus não se agradou. Mas por que, meus amados, será que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim? Nós devemos entender que aqui está tendo expiação pelos pecados. E para se expiar pecado tem que ter derramamento de sangue. Isso nós ia ver na lei, lá no tabernáculo, no templo de Moisés, a qual o sacerdote matava os animais dentro do tabernáculo e expiava o pecado do povo que estava fora. Mas isso era contínuo, todo ano fazia este ritual. Era temporário o pecado deles. Então Abel aqui estava sacrificando
matando um cordeiro, a qual o sangue dele vai nos levar e vai nos tipificar o sangue de Cristo. Porque o sacrifício de pecado, meu irmão, nos faz ligação com o de Cristo. Então nós vemos que esse cordeiro, o sangue que era derramado por este cordeiro ali, estava nos levando ao verdadeiro sacrifício, aquele cordeiro, o cordeiro pascual, a qual nos representa Cristo. Então nós vemos, amado, que nós, seres humanos, com nossas próprias forças, seria impossível nós expiarmos os nossos pecados. Nós temos que ter um intercessor. E é o derramamento de sangue que faz com que nós se unimos a Deus novamente. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se afastaram. Por causa do pecado, nós se afastamos de Deus. E é através do sangue que fazemos essa aliança com o Eterno mais uma vez. Então vemos que Abel aqui, ele vai tipificar também a igreja, aqueles dois testemunhos que clamaram por justiça no tempo do fim, os mártires. O sangue deles clama por justiça, como o de Abel. Então, meus amados, isso tudo aqui nos leva a um panorama bíblico aonde Deus iria pedir essa primícia ao seu povo santo, ao seu povo eleito. Então vemos que esse sacrifício ia fazer ligação com o verdadeiro sacrifício, aquele sacrifício na cruz. João Batista, quando vê a Cristo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Jesus expiou seu sangue, meus amados, até a última gota, para resgatar um povo. E aqui nós vemos que Caim se ira. E o texto vai dizer, meus amados, que então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste? E por que estás com o semblante abatido? E aí nós vemos que Caim deixou que a ira, o ódio, a inveja, o furor tomasse conta do seu ser, do seu íntimo. E foi aí, meus amados, que Satanás, ele age, é na fraqueza da carne. É aí quando Caim começa a tramar algo contra seu irmão. E Caim leva seu irmão para o campo. Chegando lá, meus amados, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Nós vemos aqui o primeiro homicídio. Caim mata seu irmão e sai da presença do seu irmão. Mas Deus era onisciente e sabia o que se estava passando. Certo dia o Senhor fala com Caim, diz assim o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E aqui, meus amados, Caim se torna peregrino pelo mundo. Ele começa a vagar pelo mundo e foge da face do Altíssimo. Aqui são aqueles que são carnais, que fazem as coisas segundo a carne, vivem vagando no mundo, sem uma direção, sem um caminho. E nós vemos que ele perde a primogenitura. O primeiro a perder a primogenitura foi Caim. Ele perdeu tanto para Abel quanto para o outro filho que Adão e Eva teve, que foi Sete, que é contado na genealogia. Caim se torna fugitivo e sai da presença do Altíssimo. E nós vamos entrar aqui agora na era patriarcal. Sabemos que Abraão, Deus teve um chamado com ele. Deus chamou Abraão. E o texto vai falar aqui, amados, a nós, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então nós vemos que Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, e multidão de nação sairia deles. Então nós vamos ver que Abraão pega sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, sai da sua parentela e peregrina pelo deserto. E nesta peregrinação pelo deserto, o Senhor falou com Abraão certo dia, dizendo a ele que ele teria uma descendência que seria de Sara. Daria uma descendência a ele que seria de Sara. E nós vamos ver, meus amados, que Sara não quis esperar o tempo de Deus. Sara antecipou para que nascesse o filho segundo a carne, entrega a sua serva Agar. E o texto diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar.
E disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então foi isso que Deus prometeu, amados. Deus prometeu a Sara, mas sendo que ela viu que estava demorando muito, ela disse: o Senhor me impediu de dar à luz. Mas aqui, amado, a impaciência vai gerar a antecipação da lei, que é através dessa escrava que vai gerar o primogênito de Abraão. Nasce Ismael, o primogênito de Abraão. Então, no período de tempo se passou até vir o filho da promessa, que era Isaac. O filho de Sara foi nascido na época fixada por Deus, em sua promessa feita a Abraão. Foi no tempo dele. E aqui nós vamos ver que no período de tempo que se passou, Sara fala lá em Gênesis 21, versículo 9, diz: Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, a qual era deu à luz a Abraão, zombava de Isaac, e disse a Abraão: deita fora esta escrava e seu filho, pois o filho dessa escrava não herdará com o meu filho. E nós vemos que Abraão, ele manda Agar, expulsa Agar da sua presença. O texto em Gálatas 4:29 diz: mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era segundo o Espírito, assim também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava, seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Então vemos que Paulo fala aqui, olha, a carne persegue o Espírito. Ismael perseguia Isaac naquela época, como também agora. Então ele estava falando de quem? Ele estava falando dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, que perseguia os espirituais, que era a igreja primitiva. Ele era um dos perseguidores daquele povo. Ele diz: ó, o carnal persegue aqueles segundo os espíritos. Então nós vemos que, da mesma forma que foi com a igreja primitiva, será no tempo do fim que ele vai perseguir também as duas testemunhas. E nós vemos eles indo para o deserto, saindo da presença de Isaac e Sara. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Então o que era da livre foi por promessa, amados. Então o que era para nascer, não da vontade da carne, nem da vontade do homem nenhum, mas na vontade de Deus e no tempo de Deus, era o da promessa a Isaac. E Deus faz com que essas duas mulheres ele tornassem alegorias entre elas, alianças. Agar representa a antiga aliança, Jerusalém terrena. Sara, a nova aliança, a Jerusalém celestial. Nós devemos entender que Abraão tirou Sara do Egito. Ela era escrava e passou a servir a Sara. E aí, em período de tempo, ela tem um filho com Abraão. E Paulo fala dessa alegoria entre Agar e Sara. Aqui nós vamos ver, amado, a transição de aliança também. Sara, no período ao qual Deus prometeu a Abraão que ela daria um filho, foi na faixa de 20 a 25 anos até ela ter gerado Isaac. Agar teve Ismael primeiro. De Ismael até o período de Isaac se passou um período de tempo. Do Velho Testamento ao Novo Testamento também se passou um período de tempo. Aqui é transição de aliança. Essas duas mulheres representam a aliança. Um representa a antiga aliança, a lei, e outra nova, a graça. Então uma era escrava, carnal, representada de Ismael. Outra era livre, espiritual. Não foi à toa que Agar era uma escrava. Ela foi tirada do Egito. O Egito espiritualmente, amados, para nós é o mundo. A escravidão é o pecado que nos prende. O pecado deste mundo que nos prende. Mas nós, quando aceitamos a Cristo, saímos desta escravidão e passamos a ser livres. E somos espirituais. Descendente de Isaac agora. Seremos como as estrelas do céu. A promessa a qual Deus deu. Nós vamos ver também Judá e Tamar. O texto diz que, dando à luz ela, um pôs a mão para fora. A parteira tomou um fio vermelho e atoou em sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Ele, porém, recolheu a mão. E saindo o outro, ela disse: como tens rompidos
Então esse que nasceu primeiro foi Zerá, promessa de Deus. Mas o outro, a qual tem rompido, meus amados, ele se chamará Pérez. Pérez vai representar, meus amados, o povo judeu. Ele se antecipou à sua vinda, representaria a lei, a carnalidade, o povo judeu, impedindo que a promessa viesse primeiro. Aqui nós vamos ter uma ligação tremenda com Sara, porque Sara não esperou no tempo de Deus. Sara antecipou para que a lei viesse, a carnalidade viesse, da forma humana, não sobre o sobrenatural de Deus, a qual seria na vida dela, por ela ser estéril e já velha de idade. Seria impossível aos olhos humanos ela ter um filho, mas é no impossível que Deus age. E aqui Deus agiu através de Isaac, mas a antecipação, a impaciência de Sara gerou que a lei viesse primeiro. Então Pérez foi do mesmo jeito. Pérez representa isso. O verdadeiro primogênito de Deus é Zerá. Ele saiu primeiro, mas porque a lei foi antecipada, Pérez se tornou o primogênito. Mas o verdadeiro primogênito é Zerá, que foi o segundo que veio. Deus vai sempre trabalhar, meus amados, nesse segundo. O primeiro, ele pediu que se consagrasse, mas esse quadro vai mudar no decorrer de toda a história bíblica. Nós vamos ver aqui que ele fala para Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu. E darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Estrelas do céu, aqueles que são espirituais e nascidos de novo. E ele também prometeu que a descendência deles faria a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Então ele comparou carnais, aqueles que são daqui de baixo, com aqueles que são do alto. Então nós vamos ver essa dualidade entre espirituais e carnais, areia da terra, das coisas daqui de baixo, né? Do pó viesse, do pó voltarás. Estrela do céu, aqueles que nasceram de novo, que são espirituais. O texto vai dizer assim: que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicaria a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá as portas dos teus inimigos. Então, meus amados, nós vemos aqui que vai andar aqui uma dualidade entre o joio e o trigo. Aqueles que são nascidos de novo, representados como as estrelas do céu, e aqueles que continuam carnais, representados em Ismael, como essa areia do mar. Uns são estrelas, representadas em Isaac, outros areia do mar, representada em Ismael. Por isso Jesus falou para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo, nascer da água e do Espírito, palavra e revelação. Da mesma forma que Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 2, que ele diz assim: minhas mensagens, minhas pregações não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então Paulo está nos dizendo, meus amados, que tudo que ele aprendeu no Sinédrio, todo o ensinamento da Torá, era sabedoria humana, mas hoje ele nasceu de novo, são como as estrelas do céu. Tudo o que ele tem é revelação do Espírito Santo. Da mesma forma que ele falou lá em Gálatas 5:1, que diz: para a liberdade Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, e não vos dobreis novamente a um jogo de escravidão. Então vemos aqui que ele disse: vocês são libertos, não volte para a escravidão que está em H. Não volte aquele jugo pesado, né? Aquela maldição. Por isso o Monte Ararat significa a maldição foi invertida, porque quem estava debaixo de lei estava debaixo de maldição. E Paulo sabia isso, que ele estava debaixo, ele viveu debaixo de lei. Ele viveu seguindo a Torá. E aqui nós vamos ver que ele fala também, meus amados, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 6, ele diz assim: porque a inclinação da carne é a morte,
mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeita a lei de Deus. Era isso que os fariseus, os saduceus e os doutores da lei faziam, amados. Eles não sujeitavam a lei de Deus, então eles eram inimigos, as inimizades de Deus, representando na carnalidade da lei a descendência de Ismael, estavam neles. Eles vão dizer assim: portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Era o que eles eram. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, da mesma forma que foi ali com Pérez, que se antecipou, né, ao seu irmão Zerá, que Zerá significa sol nascente, nascer do sol, que vai nos levar para o verdadeiro sol da justiça, que é Cristo Jesus, que era para ser o primeiro, mas por antecipação da lei, por Sara não esperar o tempo do Senhor, a lei foi antecipada e veio primeiro. Então, meus amados, como pode o próprio Eterno, antes da lei, já nos patriarca, mudar o conceito da lei da primogenitura, inserido em Êxodo 13, versículo 2. Sendo assim, mudaria o seu desejo para implantar o seu plano no decorrer de toda a história. Isso vai ser ignorado por Deus. Isso o que? A primogenitura vai ser ignorado por Deus. Mas isso é maravilhoso, amado. O que Deus faz para resgatar um povo, uma nação. Nação essa a qual era rejeitada pelos judeus, que são os gentios. E através dos gentios, através desses, Deus faz um grande povo, uma grande nação. Nação eleita, que é onde a primogenitura está agora. Essa é a primeira parte da primogenitura. Compartilhe, desse seu joinha e até o próximo estudo. Paz e graça.